Olá, tudo bem? Fala, Senhor. O Senhor fala aqui pela Bíblia Sagrada. Estamos aqui em uma nova semana, quer dizer, uma nova série. E o meu convite é que você esteja apreciando o estudo da palavra. Vamos agora à carta aos Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo apresenta um assunto de suma importância, a santificação, o processo da santidade na vida do crente, daquele que recebe o Evangelho. Então, Tessalonicenses e a santificação é a nossa série, e o primeiro tema é o Evangelho e o poder do Espírito. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 e o versículo 5, ele diz: o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito. Quando a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas de salvação, ele chega até nós e acompanhado pelo poder do Espírito, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 1,13, ele diz que quando nós ouvimos, quando nós cremos, quando nós aceitamos o Evangelho, o Espírito sela o coração para fazer uma obra. Entenda muito bem. Então o Evangelho vem acompanhado pelo poder do Espírito, porque o Espírito Santo ele ensina e ele guia, na verdade. O Espírito Santo é que nos capacita a obedecer, a colocar em prática, a viver. Então vamos lá, o Evangelho chegou no poder do Espírito. Agora, como eles receberam o Evangelho? Isso é muito interessante. O capítulo 1 e o verso 6 diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, o Evangelho, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito. O Espírito Santo é que proporciona para nós o gosto pela palavra, a alegria por receber a palavra, e nesta obra do Espírito Santo, ele vem nos moldando, ele vem transformando, ele vem restaurando, ele vem agora para nos tornar modelos, exemplos diante da sociedade daquilo que Deus faz no coração. Verso 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e toda a região. Eu e você, para Deus, somos astros. E o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses, luzeiros para brilhar em um mundo que está em trevas. Olhe bem agora, o versículo 9, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocantes a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Converter é converter. Por exemplo, do branco para o preto, do real para o dólar. A conversão, ela é uma mudança, ela é uma restauração, ela é nova criatura, e ele diz: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aquele que conhece o Evangelho, que aceita Cristo, se torna servo de Cristo. E ele diz, no verso 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho. Ele vem e fala da volta de Jesus. Vira e mexe. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala a respeito de Jesus. Para vos converterdes, é esse o propósito de Deus através do Evangelho, para servir a Deus. Então eu te convido agora para 2 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder do Espírito todo o propósito de bondade e obra de fé. É o Espírito Santo trabalhando no coração, é o Espírito Santo tornando o coração digno. Olha, por exemplo, ele chama para que vivamos de forma digna. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino
e glória. O chamado de Deus é para não vivermos neste mundo, mas para nos prepararmos para a eternidade. E ao vivermos de forma digna, nós seremos testemunhas. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e o versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Então, o mundo lá fora vai olhar para o povo de Deus, um povo cheio do Espírito, um povo que vive agora uma vida santificada, uma vida restaurada. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus, pois a vossa fé cresce sobremaneira. É a obra do Espírito Santo cada dia no coração. Ele vai fortalecendo o coração. Ele vai agora, então, fortalecendo a fé, a vida santificada. O versículo 5, ele fecha agora e ele diz: é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do rei. Não pense que vai entrar no céu assim de qualquer maneira. Não, não vai. Deus quer preparar agora, hoje, aqui, você e eu, para que nós possamos ir para o céu. Mas para nos tornarmos dignos para irmos para os céus, o Espírito Santo precisa fazer uma obra no nosso coração através do Evangelho, através das boas novas, através da palavra. Então eu quero lhe convidar nesse nosso primeiro tema, que o Evangelho, que a palavra chegue ao seu coração, cheia do poder do Espírito. Vamos orar? Senhor, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus através da palavra, para conhecer mais o seu caráter, a sua pessoa, o seu propósito para cada um de nós. Por favor, que o poder do Espírito esteja atuando no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.